E uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, prendeu 7 suspeitos que fazem parte de uma facção criminosa em Joinville. Tudo isso de uma vez só, hein? Tudo começou na investigação de um corpo encontrado em abril desse ano. A Andriele Zambonin, ela esteve na delegacia, conversou com os delegados e vai trazer a informação pra gente. Conta, Andriele, 7 numa tacada só. Belo trabalho da Polícia Civil. Olá, Juno, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a Tribuna do Povo. Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios justamente para contar detalhes dessa operação ocorrida hoje de manhã, mas principalmente para trazer informações da investigação que levou a essa operação. Investigação que começou em abril justamente com um homicídio, que segundo a Polícia Civil tem requintes aí de crueldade, envolve o crime também de tortura. Eu vou conversar agora com o delegado Dirceu, que está aqui ao meu lado. Delegado, para a gente começar a entender esse assunto, ele começa lá em abril, quando um jovem é assassinado, né? Boa tarde para você. Boa tarde, então, perfeito. No mês de abril nós tivemos uma ocorrência policial numa determinada casa noturna aqui em Joinville, na Zona Sul, onde alguns jovens foram reféns dessa organização criminosa e acabaram alguns deles conseguindo se livrar desses indivíduos, e um deles acabou então sendo levado para a Zona Leste de Joinville. Lá nesse local ele foi torturado e executado, certamente, são provas que nós temos dentro do inquérito policial que indicam nesse sentido. Diante disso, os agentes de polícia da Delegacia de Homicídio iniciaram, então, todo um trabalho investigativo que culminou, então, numa primeira fase dessa operação, que ocorreu no mês de junho desse ano, que resultou, inclusive, nas prisões de alguns dos envolvidos, na apreensão de substâncias entorpecentes. Nessa segunda fase, que foi deflagrada, então, no dia de hoje, nós conseguimos, então, lograr êxito no cumprimento de 7 mandados de prisões preventivas que foram deferidos pelo juízo da vara do Tribunal do Júri e também no cumprimento de 8 mandados de buscas e apreensões. Nesses mandados de busca e apreensões, nós, então, tivemos êxito também na apreensão de entorpecentes. Esses entorpecentes, por isso até a razão do batismo dessa operação policial, eles são muito comuns em uso em determinados ambientes de festas, raves principalmente. Então, em razão disso, até que essa operação se deflagrou e batizou nesse nome. E só para a gente entender, o nome da operação é Última Batida, né, delegado? E acontece, então, justamente por esse motivo que o delegado acabou de explicar. E é importante a gente dizer que, para além de um homicídio, a Polícia Civil também investiga o envolvimento em outros crimes. Perfeito. Esse segmento criminoso, ele tem algumas atuações na Zona Leste de Joinville e na Zona Sul de Joinville, e eles estão sendo investigados, inclusive alguns desses indivíduos, na participação de outros eventos criminosos. Agora, no decorrer, no desdobramento, principalmente nesse material que foi apreendido e vai ser analisado pela Delegacia de Homicídio no dia de hoje, possivelmente nós vamos trazer outros elementos de convicções em relação aos demais inquéritos policiais que estão tramitando junto à Delegacia de Homicídios. Obrigada, viu, delegado, pelas suas informações. Eu vou aproveitar e vou conversar também com o delegado Eduardo, que também está aqui ao lado. E o delegado vai explicar para a gente, delegado, quantos entorpecentes, já tem um balanço, uma contagem da polícia? Boa tarde. Boa tarde, perfeitamente. Hoje foi dado cumprimento também ao mandado de busca e apreensão a uma investigada que já era objeto de uma operação anterior, que ela já havia sido presa em flagrante. E na data de hoje, ela já com tornozeleira eletrônica e monitoramento, houve um descumprimento que surgiu novamente um mandado de prisão contra ela e que, nessa situação, naquele cumprimento, encontramos êxtase, mais de 600 unidades de êxtase e também substâncias análogas à maconha. Também foram encontradas na residência e, na ocasião, foi dado voz de prisão em flagrante contra ela e encaminhada aqui à delegacia para os procedimentos de praxe. Então, para entender, foram 7 mandados de prisão e entre esses mandados há uma prisão, né, uma detenção em flagrante por causa do tráfico de drogas, né? Perfeitamente. Ela já tinha sido encontrada com armas e drogas no mês de julho, numa operação anterior pela Delegacia de Homicídios também. Delegado, qual a idade dessa envolvida e o que acontece com ela a partir de agora? Bom, ela tem 24 anos e a partir de agora ela vai ser encaminhada para o presídio feminino e aí ela vai ficar à disposição da justiça até que haja um pedido do advogado ou a continuidade das investigações que certamente serão necessárias à sua manutenção até o término do processo.
Muito obrigada, viu, pelas suas informações. É importante a gente dizer que essa é uma operação que está em andamento, portanto, há a possibilidade de novas prisões acontecerem nas próximas horas, nos próximos dias, essa sendo a segunda fase. Há também a possibilidade aí de termos outras fases, né, delegado? Uma terceira fase, existe essa possibilidade? Sem dúvida, até porque se trata de um grupo de criminosos, uma organização criminosa, que estão envolvidos em outros procedimentos policiais instaurados pela Delegacia de Homicídio. Nós temos indícios aí que indicam a participação deles em outros homicídios ocorridos aqui na comarca de Joinville. Então, certamente vão ocorrer desdobramento em relação a esses indivíduos. Tá certo, obrigada, viu, pelas suas informações. Está aí, então, a ocorrência, operação deflagrada hoje aqui em Joinville pela Polícia Civil. Juno, volto contigo aí no estúdio.